Fala galera do CG, hoje o papo é sobre uma animação que pegou todo mundo de surpresa e mostrou que a franquia Predador ainda tem muito a oferecer. Vamos falar de Predador, Assassino de Assassinos, um dos spin-offs mais ousados, viscerais e criativos do universo do caçador alienígena. Se prepara que tem muita coisa boa pra comentar por aqui. Anunciado com desconfiança, o filme Predador Assassino de Assassinos parecia ser apenas mais um derivado direto para o streaming, ainda mais sendo uma animação. Mas o que parecia um tiro no escuro se revelou uma das maiores surpresas do ano. Dirigido por Dan Trachtenberg, o mesmo de Prey, e com produção de Joshua Wassung, o filme aposta em uma proposta antológica, reunindo 3 assassinos de diferentes épocas históricas, uma guerreira viking, um samurai e um piloto da Segunda Guerra Mundial. Juntos, eles são caçados pelo predador mais letal de todos os tempos, para depois convergirem na mesma história. Mas isso a gente conta daqui a pouco. Teteu, vamos lá, cara, a gente tem que dar nossas primeiras impressões aqui. A galera quer saber, né? E você tem que nos dizer aí sem spoiler nesse primeiro momento, por favor, eu te peço. Eu sei que é difícil a questão dos spoilers pra você, mas a gente vai dar um jeito aqui. Teteu, o que você achou aí do Predador, assim, primeiras impressões? Uma coisa que a gente viu do Predador foi aquele filme meio esquisito lá, o Badlands, né? O Terra de Ninguém lá, que teve aquele design horrível daquele Predador feio, né? E quando esse filme saiu, cara, você tinha me falado, né, que esse filme tinha saído, e aí eu falei, ué, a animação do Predador? E eu fiquei bem curioso, né? Porque a gente não tinha animação do Predador até agora, né? E eu pessoalmente gostei muito, cara. Eu gostei muito de como a história ela tá sendo levada, né? E finalmente, né, você trazer o Predador tecnicamente não é em diferentes épocas, mas não é, né? Sempre aquela perspectiva que a galera queria ver, né? Predador no Japão, Predador contra Vikings, Predador na Segunda Guerra Mundial, que é literalmente o que a gente falou no filme do Prey, né? Quando a gente fez o podcast lá, né, gente? Inclusive o programa do Prey tá aí, tá? Vocês vão lá dar uma olhadinha, que é um dos nossos melhores programas também, né? Com relação a filmes aí. E cara, esse Predador, né? O Killer of Killers, ele me trouxe de novo, né? Esse amor, esse carinho que eu tenho pelo Predador, pela franquia. E eu saí feliz, cara. Eu saí feliz. Do começo ao fim, foi uma boa viagem pra mim. Teteu, eu fiquei... Pra falar minhas primeiras impressões também, né? Eu fiquei com essa sensação também, assim, de surpresa, porque primeiro eu não achei que ela ia nos levar a lugar nenhum. Achei que era um spin-off daqueles spin-off bem vagabundo, assim, que a gente não considera, né? Podia até ter umas histórias legais, mas eu achei que ia ser jogado, assim. E eu também achei que seria uma série com 3 episódios. Eu não achei que seria um filme só que ia convergir, né? O que também é bem interessante. E eu tô muito animado positivamente com o diretor, o Dan Trachtenberg, como que eu pronunciei isso? Trachtenberg. Porque, cara, ele dirige animação tão bem quanto ele dirigiu o filme, tá ligado? Sim. É impressionante, assim, como isso aqui é bem dirigido, como as referências, elas estão ali e elas não são à toa. Tudo que ele prometeu pra gente de Alien vs Predador, a gente vai falar isso daqui a pouco também, tá acontecendo. E esse filme, ele não é só uma coisa jogada. Ele é um meio pro fim, né? Ele é uma ponte pro próximo filme dele. Pro Terras Arrasadas, eu acho que é o nome. Sim, que tá, é o Badlands, né? Terras Badlands, Arrasadas. Então isso é muito legal. E a gente vai começar a falar mais. Vou abrir aqui já a discussão pra gente poder falar mais abertamente. Mas a primeira história é com esse monstrão aqui, né, Teteu? Com o King Predador, cara. Esse Predadorzão aí, bonitão, gigante, né? Bicho bombado pra cacete, né? Ele pra é da cacete. mesma raça, né? Dos que a gente conhece, né? Ele só é bufado aí, né? O cara é o maromba aí o Paulo Musi, né, Jorge? Dos Predadores aí, né? O bicho tá grande. E essa primeira história é bem legal, cara. Ele qual que é o nome? Tem todo capítulo, né? Tem meio que um subtítulo, né? Tem a espada, tem o escudo. E aí você vai acompanhando a história dos personagens, né? E a gente tem em comum, né? Essa primeira história é o do Viking, né? Então é uma mina Viking que teve o pai assassinado. Isso. E aí a Úrsula. E aí ela volta pra se vingar já adulta. Já se tornou a líder das Valquírias, né? E ela volta pra se vingar. O filho dela, inclusive, mata o cara que matou o pai dela. E aí aparece esse predador aí pra caçar eles. A criança, aliás, Matheus, nesse primeiro episódio
nessa primeira história, eu acho impressionante como essa criança é foda, né? Ela morre até, mas ela mata. Praticamente é ela que mata o predador, cara. Pois é, e eu lembrei muito do irmão da Noé, né? Que é o. Porra, eu esqueci o nome da galera lá, né? A galera indígena, o Tabe, né? Que é o irmão da Naru, né? Que é do Alien, do Prey mesmo, né? Do Prey. Que ele era um cara muito foda, né? E assim, é um personagem secundário, né? Mas que rouba a cena literalmente, né? Eu gosto muito desse primeiro capítulo, né, cara? Que a personagem em si ela é bem carismática. Eu gosto dessa questão de guerra, né? E questão viking mesmo, né? Que eram esses guerreiros sanguinários malucos, né? Toda aquela roupagem de homem do norte, né? E você vê todo esse drama aqui foi novo, na verdade, né, cara? Eu não sei se vocês vão lembrar do Predadores, né? Que foi o filme lá com Adrian Brody, né? Que já juntava, né? Juntava um super grupo assim, né? Para o que foi capturado pelo planeta dos predadores para lutar, né? Então, meio que você tem essa evolução aqui no Prey, né, cara? Que você tá em vários momentos aqui na Terra onde tem esses guerreiros fodas, né? Que lutaram com o predador e venceram, né? E aqui não é diferente, né? A Ursa arregaça esse predador vagabundo gigante, né? Sim, aí a gente tem a segunda história, Teteu, que é de dois samurais, né? Irmãos no Japão feudal ali, que eles têm uma Sim. rivalidade. Quando aparece essa porra desse predador também, que é um predador meio Scorpion, né? Ele é meio Scorpion do Mortal Kombat e tal. Ele tem um bagulho que ele joga assim, puxa. E aí eles começam também ali a lutar e a resolver esse caso de família também, enquanto lutam pra sobreviver, né? É também um bagulho muito de honra. E tem uma referência também a um filme do Predador, né? Que tem um samurai lá, que me falaram. Sim, sim. Inclusive, o sobrenome do cara, né? Que ele é É o Kiyoshi. mesmo. É o mesmo sobrenome, né, cara? E esse predador mesmo, né, que luta, né, é um predador que ele é diferente, né, do predador que a gente viu antes, né? Ele é muito mais parecido com o predador do Prey também, né? De novo, né, cara? Fazendo aquela marra com os universos, né? Ele é uma outra raça, né, de Aljá, né, que existe, né? Ele tem ele é mais esguio, né? Ele tem essa máscara mais fechada, a boca dele, ela é mais aberta assim para baixo. E o design mesmo, né, cara? Toda a questão da luta, né? E eu achei engraçado, né, que no filme do Predadores, né, que o samurai ele não tinha uns dedos das mãos, né? E aí nesse filme que a gente tá vendo, o cara já não vai ter o braço, né? É, cara, e tem também a questão, né, de eles mostrar. Isso eu queria falar um pouco também, antes da gente entrar pro terceiro, antes de comentar rapidamente o terceiro, antes da gente fazer essa convergência. Esse episódio também deixa bem claro que, tipo, a inspiração dessa animação, né, entendeu? Salta os olhos, assim, a qualidade das animações. E ela é inspirada, assim, claramente pra mim em Arcane e talvez no Aranhaverso, assim, um pouco também, esse desenho mais Sim, fluido e sim. tal. Ela entrega cenas de luta, assim, bem coreografadas, com uma brutalidade que não é normal, eu acho até que nem nos filmes do Predador, porque não tem grana, né? Pra fazer algumas cenas, E tipo... geralmente o gore ele é um pouco mais contido, né, cara? Poxa, me lembro até o Love, Death and Robots, né? O Death and Robots, ele tem episódios, né, que tem esse estilo de animação que é ultra realista, mas ao mesmo tempo é cartunesco, né? E tem tirar muito valor, né, cara? E mais uma vez, né, cara? Todo mundo queria um predador numa época feudal, né? Então vai ser muito legal se esse filme, tipo, abrir uma brecha pra gente ter uns live actions desses, né, cara? Tanto na guerra quanto nessa época viking, né? Porque com certeza, cara, isso vai dar dinheiro pra caralho, sabe? A gente vai ter mais predadores em tela, né? Que é o que eu mais quero. E a gente tem a terceira história, que é de um piloto da Segunda Guerra Mundial, que ele tá Sim. ali, ele é, aliás, tido como o mais fraquinho ali, mas ele é um inventor também, né? Ele é um cara que improvisa muitas invenções e tal. E aí ele acaba encontrando uma nave do Predador que começa a caçar Cara, eles ali. E é a primeira vez que a gente vê isso, né? O Predador caçando sem ser com as próprias mãos, né? Caçando com uma nave, literalmente. Esse Predador nem é, sai da nave. eu vou te falar que eu, pessoalmente, essa foi a mais fraquinha das histórias que eu vi, né? É, Mas também toda essa achei. questão da nave, né? Eu acho ela muito maluca, né, cara? E essa questão de Segunda Guerra também, eu queria ver, né? Tipo, foi uma coisa legal de ver, né? Seria melhor do que não ver, mas no geral, para mim, foi bem. Foi o ponto mais esquecível, né, dessas histórias, né, cara? Toda essa questão da nave, tudo bem que vai culminar em coisas legais É. depois, né? Ele Mas tem um propósito, né? Tipo, essa história, né? ela tem um puto de um propósito, mas pra mim, no geral, ela sozinha não foi muito legal, né, cara? Tá, e aí, pra gente agora entrar, tipo, já na parte mais crucial e falar com spoilers e tudo mais, Seteu, Sim. tem uma questão, que é a cena pós-crédito, não, os créditos de Prey.
Nos créditos de Prey, o que, que a gente vê lá, Teteu? A gente vê que como chama a menina? Você É, lembra? Naru. A Naru, ela foi cultuada pelo povo dela como uma grande heroína e tal. E aí vem aparecendo os desenhinhos. Só que depois de um tempo, a gente vê que apareceram umas naves. E aí acaba. E o que aconteceu com essas naves? E que a gente descobre aqui depois dessa terceira história concluída? Que todos os 3 guerreiros que sobreviveram, eles foram capturados e eles são congelados por um tempão. Assim, chegamos no futuro. Então, e são levados pra uma ilha, né? Onde tem esse coliseu de assassino de assassinos, que são os caras que mataram os predadores, né? Cara, assim, isso é tão maluco, né? Isso é tão fora da realidade, mas é tão bom ao mesmo tempo, né? Porque Exatamente. no Predadores, né, de novo, né, puxando, né, eles tinham essa perspectiva, né? Eles estavam nesse planeta, e aí eles estavam sendo caçados, e aí eles tinham esse plano de ir embora na nave, né? E no caso, meio que você via se repetir de novo, né? E aqui você já tem uma coisa um pouco mais. É um pouco mais enxugada, né? Você tem essa galera aí que matou predadores em algum momento, né? Eles sendo coroados como esses grandes guerreiros, né? E ganhar e lutar em combate individual, né, cara? É bem engraçado, né? Porque a Naru mesmo, né? A história da Naru do Prey, né, ela já puxava com o Predador 2, né? Lá do Danny Glover. Que o cara que ensina ela a tirar, né? Que é o Rafael Andolini, né? A arma que o predador entrega para ele é a mesma arma que o cara tinha, né? Que é a arma do cara que ajudou a Naru, que foi morto um pouco depois, né? Então, meio que eles têm essa questão de honra mesmo, né, cara? Que faz o predador ser um bicho muito legal, né? Ele tem regras, ele tem esse senso de honra, né? E essa galera que tá lá, né? Eles, por mais que eles sejam reféns, capturados, eles ainda são respeitados como grandes guerreiros, né? Então, é um esporte divertido para eles, cara. E a gente vê a Naru lá, né, cara? Também foi congelada, também foi levada, né? A gente até falou no programa do Prey, né, que a história não foi muito gentil com com a Naru, porque a gente sabe o fim que ela ia levar, né? Pelos fatos históricos mesmo. Então, ela tá lá no planeta dos predadores, vai estar lutando pra caralho, então tá melhor do que tá na Terra no momento que ela tava, né? E aí, Teteu, a gente tem um personagem nessa terra dessa batalha, né? A gente tem vários eventos lá e a gente conhece o evento que vai juntar esses 3. Então eles colocam os 3 num coliseu pra se matarem, né? Entre eles. E quem vencer vai enfrentar o grande rei dos predadores, que é esse carinha aqui. Pera, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Só um minutinho. Pera que eu peguei a imagem, já não sei onde tá. Pera aí que vai aparecer. Ai, cara, puta Que merda. é, que é esse carinha aqui, Teteu, que ele tem vários detalhes que eu acho que são importantes. Primeiro, isso aí eu confirmei também, fui atrás procurar pra confirmar. Falou com ele, Jorge? Falou com o Dan? Falei Fala com com ele ele. me ligou, ele confirmou as informações. Primeiro, cara, esse cara vai ser o vilão dos próximos 3 filmes dois filmes do diretor. Ele já falou isso. E esse cara, Caralho. ele tem uma coisa muito importante que vai culminar lá no próximo filme, que o trono deles são esqueletos de xenomorfos. Tem também uma cabeça de um engenheiro. E esses dreads deles são as caudas do xenomorfo. Caralho. Então ele tem todo tipo de negócio, porque ele usa como troféu, né? Porque ele é o maior matador. Ele disse que o diretor diz numa entrevista que ele é o maior matador de xenomorfo que já existiu. Então, é oficial, gente. A franquia Prey vai fazer sim um crossover com o Alien. Eu não sei se exatamente com aquele Alien que a gente viu, né? Do nosso amigo, mas eu até acredito que talvez seja aí. Ô, Jorge, você Do... falou que ele matou muitos xenomorfos. Ele é xenofóbico, então? Ele é um xenomorfofóbico, isso mesmo. Mas o que a gente pode trazer daqui, Teteu? Esse cara, ele é o grande fodão. Ele foi colocado aqui pra apresentar ele mesmo. E a gente dá pra perceber que na luta ele tá meio que zoando, né? Ele leva um pauzinho assim, mas ele tá meio Sim. que, não vou nem me Ele mexer tá. direito e tal. E aí quando acaba, ele até fala, comece a caçada agora, né? Quando o A pessoal terra consegue fugir deles, lá. né? Então, o que você achou dele, Teteu? Fala especificamente desse personagem. Eu gostei, eu não achei que ele ia ter tanta importância assim, né? Eu achei que ele ia ser só o vilão periódico desse filme, né? Tudo bem que tipo, ele não tinha essa satisfação deles matarem ele, né, nesse filme, foi uma coisa meio que passada, mas eu não achei que ele ia ser tipo, tão fodão assim, né, cara? Eu achei que o bicho ia ter rabo de xenomorfo e o caralho é quatro e vai voltar a ser um vilão.
gosto muito, né, dos personagens lutando juntos pra lutar com ele, né, mostrando esse trabalho de equipe, assim, né. E o que faz mesmo, esse poder da humanidade, assim, né, e contra, né, eles terem esse trabalho de equipe e não serem individualistas, iguais geralmente os predadores são, né. Pô, eu só tenho felicitações, cara. Porra, vai ter muito xenomorfo aí, então a gente vai matar geral e eu fico bem feliz com isso, né. E eu gostei do design, cara. O design ele tá bem tribal, né? Ele não tem muito aquele tecnológico que a gente geralmente via dos predadores mais antigos, né? Mas provavelmente ele vai se equipar, né? Vai ter aquele canhãozinho de ombro, a rede, a lança que os predadores sempre têm, né? Então, cara, eu só tenho. Eu tô ansioso. Eu não tava tão ansioso, agora eu tô mais ansioso, porque se eu ver esse personagem assim de novo em outros filmes, sabendo agora da importância dele, eu fico bem empolgado. Cara, eu fico feliz primeiro com essa junção mesmo, né, entendeu? Era uma coisa que a gente queria faz tempo, mas tinha que ser feita de um jeito bom, né? E eu acho que Sim. faz todo sentido. O xenomorfo ser um objetivo de caça, mas que é uma caça muito avançada, uma caça que é mais difícil, né? É, Pro predador. É É a legal. forma de vida perfeita, né, Jorge? É a forma de vida perfeita. Imune a tudo, sabe? Tem isso na lore, né? Tipo, e já é tradição, né? Eu não sei se você lembra do Alien vs Predador, né? Que era um filme. É um filme mais ou menos, né, cara? Mas ele já trazia meio que. Não é bem uma rivalidade, né? Eles criam os bichos pra matarem, né? Mas vai ser bem legal, cara, dar essa puxada aí no universo, né? A gente não vai ter nada do Alien Romulus, né? Com certeza, né? Até porque o Alien Romulus é bem pra trás, né? Então, a gente vai ver só no futuro. Eu já tô feliz, cara. Cara, eu aposto, assim, muito nessa forma de juntar as franquias de uma forma que seja coerente. E aí a gente vai falar um pouquinho também, tem que falar um pouquinho sobre Terras Arrasadas, né? O próximo filme. Que vai ter, já tá confirmado pelo trailer, tem uma Android que tem o símbolo da Wayland. Então, Sim, sim. Cara, isso oficial, foi, gente. isso foi maluquice, né, Jorge? Os caras pausaram, tipo, no trailer, né? E aí viram essa foto, né, da Android, que é ela, Fanny, até, né? A Android aí que vai ter, que é a tia. E pausaram, tipo, por segundos e aí viram o símbolo da Wayland nos olhos da Android, cara. Que maluquice, né? Cara, maluquice, mas eu acho, tipo Não, assim, eu que tô adorando, cara. Pra é aquele bait gostoso, né? Pra pegar quem tem que ser pego, quem quer ser pego, né? Tipo, tá ótimo, a gente vai ficar feliz com isso. E eu tô literalmente colocando muitas fichas, assim, entendeu? Em como que eles subiram o nível. Você concorda comigo que, essa animação, ela, em questão de história, ela é muito boa. Mas só que Sim. mas é uma animação. Será que eles vão conseguir igualar o nível num filme? Cara, pelo Prey, eu acho que sim, viu? Pelo Prey, porque o Prey pra mim ele é maravilhoso, cara. O Prey pra mim tá lá em cima nos filmes do Predador da franquia, né? A animação ela tinha muitos personagens, né, pra trabalhar, e é muito 880, né? No filme eu acho que eles não vão conseguir trabalhar tantos personagens assim, então pode ser que isso seja um pouco mais fraco. Mas eu vou te falar que eu tava com um pouco de preconceito com esse Badlands, cara, por conta do Predador mesmo, cara. O design dele eu não gostei nem um pouco. Eu achei ele feio pra cacete. E não que os Predadores são, tipo, lindíssimos, né? Mas esse específico tá muito esquisito. Então eu espero que daqui pra lá tenha alguma repaginada, algum tipo de retoque, né? No bicho, cara, porque eu tô mais esperançoso agora, né? Com todas as informações aí que você jogou. Mas eu ainda prefiro que tenha um design mais clássico mesmo. O designer mais clássico é fundamental, eu acho, Teteu, e também continuar, não usar CGI além do que for necessário, né? Eu acho que, Sim, tipo, sim. colocar o bonecão lá que nem fez no Prey, tipo... E a gente tem também uma adição que virou canônica, que nem sempre foi tão canônica, tinha umas mudanças de armadura nos Predadores, é verdade, mas eles sempre foram meio que iguais, só com as armaduras diferentes. Agora não, agora eles são estruturalmente diferentes, né? Assim como os humanos, eles podem ser grandes, pequenos, podem ser. Eles podem ter diferenças físicas consideráveis aí. Antes a gente só tinha, tipo, dois tipos de predadores, né? Que era aquele que era menorzinho, que o Schwarzenegger lutou, né, na floresta, e o que o Danny Uhum. Glover lutou na cidade, que ele era um pouco maior, né? Tanto é que no filme do Predadores eles falam que os grandes caçam os pequenos, né? E aí depois teve lá o Predador, né? Que é aquele predador híbrido humano lá, feião.
que era gigante também. Assim, era ruim, mas foi mudando, né? Que realmente o que mudava mesmo era só aquela redinha de gótica rabuda que o Predador usa, né, Jorge? Usando o corpo inteiro. Mas assim, eu gosto de variedade, cara. Eu só. Esse design, pra mim, específico, que eu não gostei, cara. E agora você falando, eu tô até me sentindo cuzão de estar reclamando aí do Predador feio, tá ligado? É assim, dá pra perceber que ele literalmente é meio vaidosão e tal, e que ele é pesado, né? Essas É o coisas que ele usa, tudo assim, fica meio que pesado, né? Talvez pra que quer lutar a tá em sério dia. ele deva tirar essas coisas, não sei, tô Que quer pensando. tá em dia, o bicho amarra o cabelo. É complicado, né, cara? E outra coisa que fica claro canonicamente agora é que os predadores, quando eles respeitam os humanos que matam os predadores, né? É engraçado isso. Tem uma cena lá que eles Sim. ficam, quando os prisioneiros vão passar, eles meio que abaixam, assim, em respeito e tal. E o Alien vs Predador tinha muito dessas, né, cara? Eles foram pra Terra, né, pra matar aliens, pra meio que num ritual de passagem, né? Eram adolescentes virando adultos, né? E aí Sim, ele, quando a menina mata um dos xenomorfos, né? Ele marca ela e tem respeito por ela também, né? E isso é bem legal, cara, de trazer aqui. O Predador, cara, ele tá pra mim igual o Alien Romulus tá pro Alien, cara, porque ele trouxe tudo, concordo, hein? até dos filmes antigos, né, cara, pra atualidade e trouxe de um jeito tão legal e um jeito uniforme mesmo, né, cara? Porque assim, ele tá trazendo isso de muito tempo e a gente tá vendo isso agora novamente e a gente que lembra e que gosta fica muito satisfeito, sabe? Eu fico muito satisfeito assistindo o Killer of Killers aí, cara. Outra coisa que é muito importante que é a gente saber que os personagens podem retornar. A Naru, por exemplo, ela é mostrada em destaque aí já no final do filme, né? No final da animação, Teteu. Então ela talvez apareça aí em Terras Arrasadas, eu não tenho certeza, mas pode ser que apareça. E a gente tem também, eu vi uma galera no Reddit printando os frames, né? Aparecem mais duas figuras que parece que foram identificadas e já confirmadas pelo diretor. Uma é o Dutch, do Arnold Schwarzenegger. Ele tá congelado aí Garoto. também. Então a gente vai ter, talvez. Eu acho que o Arnold só se for numa animação, né? Porque eu acho que ele tá velho e não vão querer usar um CGI fudido nele, vai ser muito caro. É, E tem também o cara do Predadores, o narigudo lá. Ele o também tá Adrian aí. Brody, né? Ele tá O aí, Aidan né? Brody. O Aidan Brody, aliás, ele aparece bem rápido, mas ele tá do lado da Naru. Caralho. Eu, Então a eu gente gosto tem. disso, cara. É legal porque a gente fica, tipo. Se bem que tem uma coisinha que joga um pouco contra, né? Por exemplo, Dutch, se eu não me engano, teve um filme, acho que o Predadores mesmo, que mostra que o Dutch viveu na Terra até não sei quanto. Lembra que tem Pois um papel é. procurado lá? Então o Dutch Me foi lembro, capturado já lembro. bem depois, né? Não foi, tipo, Nossa, cara. imediatamente. Não fala isso não, Jorge, porque eles vão querer trazer ele velho, né? Então. O Arnold geriátrico lutando com o Predador, cara. Aí pode fazer um crossover com o Alien também, com a mina do Alien lá, a Sigourney Weaver velha também. A segunda Weaver velha também. Ai, que maluquice. Não, mas, cara, pô, eu vou te falar que com relação a Naru, né, tipo, a personagem lá da Ember Midthunder lá, eu prefiro que não, né, cara? Deixa pra outros personagens, né? Eu acho que se a gente for ver algum personagem, seria bom a gente ver a galera que tava nesse filme agora, né, em vez de ver a Naru de novo, sabe? Porque ela já é protagonista do filme dela e acho que trazer ela também vai ser uma coisa muito. Cara, não, eu acho que não ia funcionar, sabe? Eu não acho que ia ser tão legal assim ver ela em tela. Porque assim, esse Vingadores aí do Predador não é um bagulho tão legal, cara. Eu acho que ele seria legal na animação, né? Mas não no live action mesmo. Cara, eu concordo com você. Acho que a frase perfeita que você trouxe Predadores, assassino de assassinos, tá pra franquia Predador, como Alien Romulus tá pra franquia Alien. Eu acho que é isso, é um respiro, assim, muito bom. Eu lembro quando a gente assistiu Prey, Matheus, a gente foi um dos primeiros canais a fazer sobre Prey. Ninguém Sim. tava dando nada, tava todo mundo cagando. E tanto é que é um dos vídeos no YouTube mais assistidos. Eu vou ver se eu consigo upar também pro Spotify, pra galera conseguir escutar. Por Porque favor. é muito interessante a gente ver que, tipo, ninguém tava dando nada, ninguém tava esperando nada. Eles não esperavam muita coisa porque jogaram direto no Hulu, né, na época. Porque achavam que aquilo ali não ia dar em nada. Acharam que ia ser um flop fudido, né, cara? Sim. Eu lembro, inclusive, dos comentários de gente falando, eles estão usando megatrônicos e coisas práticas numa época de CGI. Não, eu lembro de um cara que veio esculachar a gente, porque achou um absurdo uma mulher protagonista ganhando do Predador, né, cara? E é interessante também a gente entender como a gente vai entender.
a partir de agora, então, já que é oficial, a franquia Alien e a franquia Predador vão se unir num crossover que vai ser mais do que um crossover de juntar personagens, vai ser um crossover que vai introduzir nos 2 filmes, eu vi o diretor falando isso, de uma franquia e de outra, elementos de ambas as franquias. Então, a gente vai ter estabelecido que não necessariamente vai aparecer um Alien no próximo filme do Predador, não é isso. Mas a gente vai ter a Weyland, a gente vai ter elementos do mundo do Alien que vão deixar isso canônico de vez, né, Matheus? Pra gente ter um gostinho pra quando eles finalmente fizerem, né? Sim, já tem os androides também, né, cara? Os androides. Poxa, tem muitas outras coisinhas, né, cara? As questões das empresas mesmo, né? A questão corporativa, assim, né? Que é mais forte no Alien, né? Ver isso no Predador, né? A questão militar mesmo também, né? Porque a galera é muito militarista, maluca também, né? Eu acho que isso é interessante de ver nesse crossover também, né? Porque a questão da empresa é muito forte, e no Predador, né? Com certeza vai ter alguma empresa que vai querer capitalizar em cima disso, né? Então, talvez algum maluco exótico que queira alguma arma do Predador, alguma coisa do tipo, sabe? O universo tá aí, é bem grande, e de fato, né? Não precisa ter exatamente os xenomorfos, né? Mas ter todo esse universo, né? Culminando para quando finalmente a gente tiver os xenomorfos, né? Para ter essa luta gigante, esse embate, né? E uma coisa que tinha no Alien vs Predador, né? Que eu acho que vai estar vindo, né? É gigante, né, cara? Que era um bicho bizarrão que tinha na história. E eu acho que se tiver também, vai ser uma coisa muito legal. E nessa animação tem outros elementos também, né? Eles têm uns bichos lá alienígenas no planeta dos predadores, né? É um bicho bem interessante. E eles citam também um nome que eu não vou lembrar agora, de um planeta que é o mais perigoso de todos, que depois eu fui pesquisar, é o planeta Xenomorfo. É o planeta onde os xenomorfos vivem, dizem que até as plantas lá são mortais e tal. E esse planeta pode ser que apareça em algum momento aí, que é um planeta onde os caçadores mais fodões fazem suas caçadas lá. Peraí, Jorge, que agora, olha só. Olha só, mais uma vez, ó, o Gabi vai reclamar. O Gabi nem tá Claro que aqui, né? vai. Mas ele reclamado. Porque, cara, tudo isso só existe, Jorge, por causa do David. Por causa do Michael Fassbender. O planeta dos xenomorfos, quem criou foi ele. Olha só que coisa Seria incrível, aquele né, cara? planeta onde ele jogou a bomba, né? Tipo, Seria que era o planeta natal que era um dos planetas dos engenheiros também, né? dos engenheiros, sim. Olha isso, cara. Olha que maravilha, né, cara? Olha como as peças se encaixam tão bem, né, cara? Tá amarrando até o universo Alien, o Predador agora também, cara. Que coisa bonita. Até o universo Prometheus, né? Até o universo Prometheus tá dentro do bagulho. Mas, Ceteu, a gente tem que falar também aqui. A gente já falou bastante bem, mas eu quero falar de alguma coisa que foi ruim. E eu achei que teve um ponto, assim, que eu achei que poderia ser melhor. Que é o final, cara. O final apesar de ser empolgante, esse último terço, né? É um pouco apressado, sei lá. Me dá a sensação de que foi muito foco pra preparar o terreno pra aquela história. Pra funilar, contar as histórias deles separadas muito demoradas. Pra depois chegar na última e ir muito rápido, sabe? E eu queria ter visto mais disso. Deles naquele planeta. Talvez explorando um pouco mais o que tá acontecendo ali. Ver quem mais tava preso. Sei lá, achei que podia ser um pouquinho mais demorado. E ter sido mais rápido as histórias individuais, sei lá. Porque, cara, não foi. O filme, por mais que ele seja maravilhoso, ele não é perfeito, né? E eu acho que rushou um pouco demais esse finalzinho, né? A terceira história também, pra mim, né? Igual a gente falado, não foi lá muito interessante também pra mim, né? Eu não gostei muito do personagem no geral, mas. Eu entendo, né? Até porque, cara, esse filme, por mais que ele seja muito legal, ele meio que não tem um objetivo no sentido da história mesmo, né, cara? A gente tá só vendo, acompanhando o que tá acontecendo com esses personagens, né? Não tem um grande objetivo, não tem um grande final para tudo que eles estão passando, né, também, né? E especialmente até porque a gente meio que já viu isso no Predadores também, né, cara? Vamos sobreviver aqui, né? O objetivo de vocês é sobreviver. E, no fim das contas, essa falta de propósito, né, acaba pesando um pouco mesmo no final do filme também. Não, concordo com você. Acho que é isso. Acho que o filme fica mais preocupado em preparar terreno pro Predador Badlands do que exatamente focar nesse final de filme. Porque, assim, a apresentação dos personagens, o jeito que ele apresenta rapidamente aquela terra, que é onde vai acontecer parte do próximo filme, é um indício claro de que eles estão só, tipo, mostrando isso pra gente pra não ter que perder muito tempo no próximo filme também, né? Tipo, vou ter que introduzir o que é essa terra, vou ter que mostrar
como funciona cada coisa. Não, já mostraram ali que tem outros bichos, o que acontece, que é tipo um coliseu, né? E o diretor já falou que ele gosta da ideia de um gladiador, só que em terras alienígenas, né? Então eu acho que talvez seja bem interessante nesse sentido. E o Matheus voltou agora pra skin banheirão, tá ligado? Mas tudo bem, tu pode... Banheiro, o cara fala mal na minha parede mesmo, né, cara? É foda. É aquela paredezinha. Eita, agora é você que sumiu, cara. Não, o Matheus deu uma saidinha, mas ele já deve estar voltando. Enquanto ele não volta, eu vou falar um pouco aqui também sobre como que esses personagens podem aparecer aí em Badlands, né, no próximo filme da franquia. E eu acho que eles vão ser usados, cara. Não à toa o cara não morre, o samurai lá não morre e ganha um novo braço, tá ligado? Não é à toa isso. Eu acho que... Matheus, você tem que ligar a câmera. Se você não ligar a câmera, você não aparece na tela, cara. Não, é que a minha câmera bugou, calma. Ah, tá. Então, não à toa, o samurai ali que eu falei, ele perde só o braço e não morre, sabe? Tipo, aliás, nenhum dos três morrem. A Úrsula é sequestrada de novo e os dois conseguem fugir, só que o samurai sem um braço. Não foi à toa. Eles são capturados ali e começam a fugir porque isso vai ter alguma coisa pro próximo filme. Se eles vão ser os personagens principais, eu também não tenho certeza, porque a gente viu muito pouco, né? O trailer que tem não é nem um trailer, é um teaser, na verdade, aquela coisa mais rápida, só pra contextualizar ali, dar uma ideia, um gostinho mesmo. A história a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que ela vai se passar no mesmo planeta. Ou seja, vai ser uma continuação direta ali. Talvez eles metam o louco que nem Alien fez, né? Tipo, meter 20 anos depois aí, passou e a gente tá aqui ainda. Mas a gente vai pra aquele ponto agora, Matheus. Afinal, cara, quantos cafezinhos vale Predador? Assassino de assassinos. Pô, cara, 4 cafezinhos pro Predador, Assassino de Assassinos, cara. Foi divertido do começo ao fim. Tem muita coisa de lore, né? De história, de detalhe, coisa que a gente que gosta do Predador fica bem servido, né? Fica esperando pra ver o que vai acontecer, né, cara? Eu acho que esse diretor tá fazendo um ótimo trabalho, né? Tanto no Prey, né, quanto agora. E eu até vou falar que tira um pouco da minha dúvida com relação ao Badlands, né? Daquele design feio do Predador. E, cara, tem muita coisa, né? Tipo, tem só uns rasgos no final, mas assim, eu consigo relevar pra gerar uns 4 cafezinhos pra ele, cara, exatamente porque eu gostei muito do que eu vi, né? E repito aqui, né, o que a gente falou no programa, né, cara? O Predador Killer of Killers tá igual o Alien Romulus, cara. É uma coisa maravilhosa pra franquia, sabe? A gente tá tendo essa qualidade tão grande, assim, de filmes de novo, né? Especialmente nos monstros que eu pessoalmente chamo demais, né? O Predador é o meu bicho favorito, assim, meu monstro favorito do cinema, né? Então, 4 cafezinhos aí pro Predador Killer of Killers. Eu vou de 4 cafezinhos também. Pra mim ele foi um filme quase perfeito. Como eu disse, só o final ali que eu achei que ele se preocupa mais em ajeitar um terreno pro próximo filme do que, tipo, literalmente concluir a história que tava muito boa até ali de forma mais consistente. Acho que você mostrar o Rei dos Predadores lutando, pra gente ter uma ideia de como ele é foda, mesmo sem se esforçar nem um pouco ali, ele nem sequer respeita pra eles aqueles ali são vermes e tal, e ele tipo fica brincando, e a gente vê depois ele falando ainda, acaba literalmente com a frase, que comece a caçada. Então ele vai começar, ele praticamente fala, ó, vocês não assistiram porra nenhuma, vai começar agora, agora que vocês vão ver. Então assim, é uma preocupação, legítima num tiro, de apresentar um universo que vai ser muito maior do que a gente pode imaginar, porque ele engloba elementos da franquia Alien, ele engloba um filme maior do que Prey foi. Prey era um filme que era muito localizado ali, né? Naquela cultura, naquela personagem, a gente não via nada mais além. E o que acontece com Prey? Eu lembro do final, a Naru olhando pro alto. E aqui a gente já tem uma expandida. E agora a gente tá no meio desse cosmos todo e vai ser uma missão, né, Matheus? Fazer um bagulho muito grandioso, porque não tem como fazer um bagulho pequeno, não vai ser um bagulho barato. Filme barato agora já não dá mais. Filme barato no espaço não tem. Né, cara? Não tem ser como, pequeno, cara. Mas não tem mais como ficar pequeno. Eu diria que o Dan Trachtenberg, ele tem que ter a consciência de que Prey ficou maior do que ele era até então. Ele vai ter que saber trabalhar com isso, saber trabalhar com dinheiro, sem perder as raízes, né, Matheus? Jogar tudo no CGI, vai ter que saber. Como ele vai fazer isso não é problema meu, não é problema do Matheus. É problema dele. E a gente vai estar aqui pra conferir. Então é isso, Teteu. Eu acho que a gente falou bem aqui dos pontos que a gente tinha que falar. Mas
No geral, eu acho que dá pra dizer que Assassino de Assassinos é um acerto. Ele mostra que o Dan Trachtenberg entende o legado do Predador, sabe como atualizá-lo e tá construindo algo maior. Com Prey ele renovou, com Assassino de Assassinos ele expandiu. E agora as expectativas estão lá em cima para Badlands. Com novas armas, novos mundos e novas histórias, o Predador está mais vivo do que nunca. Mas e você? Já assistiu Assassino de Assassinos? O que achou dessa nova fase da franquia? Comenta aqui e também não esquece, se você estiver assistindo a gente, vendo o vídeo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo a gente, não esquece de avaliar o nosso podcast na sua tocadora de podcast predileta. É simples e fácil, é só deixar 5 estrelinhas e assim a gente vai dominar o mundo. É isso mesmo. E não esqueçam de deixar aquele xingamento pro Gabi, que pipocou mais uma vez e já tinha falado merda no outro programa, não aguentou a pressão, foi pro psicólogo, mas volta no próximo programa se tudo der certo. Um beijo e até lá.